E a gente vai direto para Brasília, porque nesse momento o ministro Haddad detalha para a gente como é que será essa reoneração dos combustíveis aqui no país, e você acompanha ao vivo na Jovem Pan. Decisões tomadas por ocasião do processo eleitoral por um governo que visava reverter um quadro desfavorável, um quadro que lhe desfavorecia, e tentando reverter esse quadro com medidas demagógicas de última hora que prejudicaram muito a sustentabilidade fiscal do país para o ano de 2023. Então, só recapitulando, nosso objetivo desde o começo do governo e até mesmo antes do começo do governo, em tratativas com o Congresso Nacional, era recompor o orçamento federal do ponto de vista de receitas e despesas. O presidente Lula, na passagem de governo, decidiu prorrogar a desoneração que terminava no dia 31 até 28 de fevereiro. Dentre outras coisas, porque havia rumores em Brasília de uma tentativa de golpe de Estado. E aqueles rumores nos fizeram ter cautela e não estimular, as pessoas que estavam eventualmente desagradadas pelo resultado eleitoral a fazer o que vieram a fazer no dia 8 de janeiro. Além disso, além dos rumores de golpe de Estado que circulavam em Brasília, havia a questão da posse do novo presidente da Petrobras, que só aconteceu recentemente. Então, por essas razões, e apenas essas razões, o presidente decidiu estender a desoneração da gasolina e do etanol até 28 de fevereiro e do diesel e do gás de cozinha por um ano, até o final de 2023. Estou recapitulando para que vocês possam situar do que nós estamos falando aqui. Muito bem, venceu o prazo. Então agora eu estou dando a público a decisão que o presidente tomou com base em todos as informações que ele recebeu ao longo da última semana para afirmar a sua posição a respeito do que ele considera o mais justo fazer nesse momento. Então, o que vai acontecer? Primeiro, a decisão foi tomada hoje porque nós queríamos tomar a decisão depois que a Petrobras dissesse qual é o preço para o próximo mês desses dois combustíveis, da gasolina e do álcool, e do diesel também. E a Petrobras acabou de anunciar hoje, então nós esperamos para anunciar. Vocês estavam aqui há 2 dias aguardando uma definição, e o que eu e o ministro Alexandre ponderamos ao presidente é que não faria sentido a gente tomar uma decisão depois do anúncio dos preços da Petrobras. Então era melhor esperar a Petrobras tomar um posicionamento sobre os preços de março, e aí nós tomaríamos a decisão sobre a questão da reoneração. Isso foi acatado pelo presidente, que aguardou então a manifestação hoje ao meio-dia do Comitê de Preços da Petrobras, que seguiu rigorosamente as regras estabelecidas pela própria empresa. Havia também, no noticiário dessa semana e da semana passada, uma expectativa de que a queda do preço dos combustíveis pela Petrobras pudesse ser maior do que a que foi anunciada hoje. O jornal Valor Econômico chegou a noticiar, por relatório de especialistas na área, que havia espaço para redução de até 25 centavos no preço da gasolina. Se não me engano, não mencionava o espaço do diesel, que também estava sendo considerado. Nós aguardamos a Petrobras se manifestar, O ministro Alexandre, junto ao secretário executivo aqui do Ministério da Fazenda, foram à Petrobras, em busca dessas informações, e voltaram com a decisão da empresa para que fosse levada ao presidente da República para que ele tomasse a decisão que ele hoje tomou. E recebemos, então, da parte do presidente da empresa, a notícia de que a gasolina foi reduzida em 13 centavos
e o diesel em 8 centavos. Lembrando que o diesel ele está desonerado até o final do ano. Portanto, o preço do diesel deve cair, porque não haverá reoneração do diesel. E o diesel tem um impacto muito importante na cadeia produtiva. Então, tem um efeito deflacionário importante, porque as mercadorias no Brasil, né, e as pessoas são transportadas, em geral, por ônibus e caminhões a diesel. Então, você tem um impacto importante na distribuição de mercadorias, né, no transporte intermunicipal, interestadual, e isso tem um impacto positivo sobre a inflação. E, além de tudo, caiu 13 centavos o preço da gasolina, sendo que a nossa expectativa era maior, lembrando que não se está discutindo a política de preço da Petrobras. Eu disse e repito, o que nós fizemos foi aguardar a decisão da empresa sobre os preços de março para tomar a nossa decisão em relação à reoneração. Tá certo? O que faz todo o sentido, né? Até para orientar a sociedade em relação a isso. Dito isso, queria fazer também uma observação adicional, que a emenda constitucional 123, ela estabelece que o diferencial de alíquota entre gasolina e etanol, quando da reoneração, deveria respeitar os preços, as alíquotas vigentes em 15 de maio de 2021. Tá certo? Então, na época... Perdão, 22. Na época, o PIS/COFINS da gasolina era 69 centavos e o PIS/COFINS do etanol era 24 centavos. Portanto, a diferença era de 45 centavos. O que a emenda constitucional pretende é que, com o fim da desoneração previsto para dia 31 de dezembro, quando da reoneração, esse diferencial de alíquotas fosse respeitado. É o que está sendo feito nesse momento. A reoneração da gasolina será de 47 centavos, o que, com desconto de 13 centavos da Petrobras, dá um saldo líquido de 34 centavos, ok? E a reoneração do etanol será de 2 centavos, mantendo a diferença de 45 centavos. Então, 47 na gasolina menos os 13, 2 centavos no etanol, que aí não é política de preço da Petrobras, e o diesel, que caiu 8 centavos, e como não há reoneração, aí nós estamos falando de uma queda de preço do diesel nessa proporção, porque não há, o diesel está desonerado até o final do ano. Dito isso, cabe me informar o seguinte: nós estamos com o compromisso de recuperar as receitas que foram perdidas ao longo do processo eleitoral, repito, por razões demagógicas. Única e exclusivamente, esperou-se até a 1/10 hora e às vésperas da eleição se tomou uma medida para tentar reverter o quadro eleitoral que era desfavorável ao então governo. Essa reoneração prevê desde o dia 12 de janeiro, né, para cumprir as metas fiscais estabelecidas voluntariamente pelo Ministério da Fazenda. Digo isso porque o orçamento prevê um déficit de 231 bilhões de reais. E nós nos comprometemos a reduzir esse déficit este ano para menos de 1% do Produto Interno Bruto. Aguardando que o Congresso Nacional aprove a reforma tributária e nós venhamos a ter equilíbrio fiscal a partir do ano que vem. Esse é o objetivo. E para compensar essa diferença entre os 69 centavos de maio do ano passado e os 47 centavos desse ano, pelos próximos 4 meses, mais os 24 centavos, menos os 2 centavos do etanol, o Ministério das Minas e Energia fez uma análise por recomendação da Casa Civil e resolveu recompor essa diferença pelos próximos 4 meses, aplicando um imposto de exportação sobre óleo cru. 4 meses.
para a recomposição daquilo que havia sido previsto em 28 de janeiro. Ao final de 4 meses, o Congresso Nacional vai deliberar, quando da aprovação ou da caducidade da medida provisória, o retorno de 47 para 69, de 2 para 24, ou a manutenção do imposto de exportação. É isso que está sendo endereçado para o Congresso Nacional. Mas a MP só prevê 4 meses de imposto sobre exportação de óleo cru para cumprimento dos compromissos assumidos por mim e pelo presidente da República no dia 12 de janeiro de 2023, com vistas a concluir o ano com um déficit inferior a 1% e com o arcabouço fiscal e a reforma tributária aprovada até o final do ano, para a gente restabelecer o equilíbrio necessário para o país voltar a crescer. Lembro que essas medidas estão sendo tomadas, inclusive porque na ata do próprio Banco Central está dito que isso é condição para o início da redução das taxas de juros no Brasil. E as taxas de juros no Brasil estão produzindo muitos malefícios para a nossa economia. Todos nós sabemos e estamos acompanhando isso. As taxas de juros do Brasil são as mais altas do mundo, estão produzindo efeitos perversos sobre a economia. Existe um problema no crédito, existe um problema do horizonte de crescimento da economia. Todo mundo, o país inteiro está unido em torno dessa causa, que é a redução das taxas de juros. As empresas estão nos procurando, o agronegócio, o comércio, a indústria, todo o setor produtivo anseia por isso e, portanto, nós estamos dando uma resposta para o setor produtivo de que o governo vai fazer a sua parte, esperando que a autoridade monetária reaja da maneira como previsto nas atas do Banco Central. Então, o nosso desejo é que, repito pela enésima vez, a política monetária e a política fiscal se harmonizem em torno de um projeto de desenvolvimento que permita garantir a segurança jurídica dos direitos sociais que foram defendidos na campanha eleitoral e que já estão sendo garantidos pelo atual governo. Relembro cada um deles que já foram anunciados. Reajuste do salário mínimo acima da inflação, depois de 7 anos. Reajuste da tabela do imposto de renda, depois de 7 anos. Isenção esse ano de quem ganha até 2 salários mínimos de imposto de renda, né? Recomposição da merenda escolar, Minha Casa Minha Vida, tudo que estava represado, nós estamos conseguindo administrar com o orçamento aprovado. Mas a condição para que isso seja sustentável é que a gente consiga ter um nível de receitas, né, compatível com o nível de despesas. E ninguém está falando em aumento de carga tributária. Nós não estamos pensando em aumento de carga tributária. Nós estamos pensando em recomposição do orçamento, do ponto de vista da despesa e do ponto de vista da receita. Se vocês pegarem a trajetória, a série histórica do dispêndio da União em relação ao Produto Interno Bruto, vocês vão ver que a nossa meta é chegar ao patamar histórico das últimas décadas em relação ao Produto Interno Bruto. Nós não estamos nem onerando a mais e nem tendo um dispêndio maior do que essa média histórica, com vistas ao equilíbrio orçamentário e garantindo que a autoridade monetária tenha legitimidade e vontade de fazer a sua parte nesse arranjo para a economia crescer. Porque a economia crescendo é que nós vamos resolver os problemas desse país. A economia está há 10 anos estagnada. E teve um suspiro o ano passado pela quantidade de dinheiro que foi, né, utilizado no processo eleitoral. E nos legou uma taxa de juros de 13,75 por ano. Então, isso é insustentável. Então, o esforço do governo é buscar essa sustentabilidade e garantir os compromissos de campanha que são de responsabilidade social com responsabilidade fiscal. O presidente não cansa de repetir que ele não vê essas coisas como separadas.
você atender a população como nós estamos atendendo não é incompatível com responsabilidade fiscal. E todos os compromissos de campanha estão mantidos, reafirmados e serão buscados. Termino para passar a palavra para o ministro Alexandre, dizendo que essa solução, ela atendeu a um princípio ambiental, porque nós estamos acompanhando a coletiva de Haddad em Brasília e nesta terça-feira, no momento, são 5h52. Muito menos poluente do que a gasolina, restabelecendo o diferencial de alíquota previsto na Constituição. Segundo lugar, oneração está diminuindo o preço do diesel e aumentando muito pouco o preço da gasolina, muito aquém do que os analistas de mercado sugeriam, né? Em terceiro lugar, responsabilidade fiscal. Então, tanto do ponto de vista fiscal, econômico, quanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista ambiental, essa medida vai ao encontro, né, do desejo da área econômica de criar um ambiente favorável aos negócios no Brasil e ao crescimento com sustentabilidade ambiental. Eu vou passar a palavra para o ministro Alexandre e aí vocês, se tiver alguma dúvida a respeito do que eu falei, fiquem à vontade. Muito bem. Nós ouvimos, então, a coletiva do ministro Fernando Haddad, direto de Brasília, ao vivo aqui na Jovem Pan, detalhando como que o governo vai fazer para essa reoneração dos combustíveis efetivamente acontecer a partir de amanhã em todo o país. Piperno, ele já faz um paralelo com taxa de juros. Você acha uma comparação justa? Paulo, ele está exatamente dizendo que se não houver realmente um maior controle, uma maior arrecadação agora, as consequências na frente serão piores. Agora, vejam, é necessário sim que acho que o governo recomponha a normalidade desse mercado, porque, veja, o Brasil vem de uma série de medidas de exceção. Eu insisto nisso. O corte das alíquotas, ela não aconteceu porque houve, por exemplo, uma folga fiscal. Ela aconteceu porque havia uma necessidade eleitoral premente. Ô, Serrão, o que foi, Alan Gani? Por favor. Não, claro que tem uma... Piperno, 1,3% de superávit primário do PIB. Não, as contas públicas estavam melhores. E assim, a gente estava num contexto de guerra de Rússia e Ucrânia, o petróleo nas alturas, no mundo inteiro, né? Quando o Haddad fala o seguinte, pegamos um país com deterioração fiscal, eu queria ter também pegado esse país com crescimento de 3%, inflação controlada e 1,3% de superávit primário, que não ocorria desde 2014. A situação fiscal deteriorada, porque como é que foi obtido? Porque o Lula conseguia 4% e conseguiu mais de 4%. O cenário internacional era outro. Aumentando o salário mínimo, aumentando o salário... Era outro cenário internacional. Você conseguiu um superávit fiscal de pouco mais de 1%. Às custas, por exemplo, de congelamento do salário mínimo, de reajuste para funcionários federais, para deixar índio morrer de fome. O dinheiro não nasce em árvore. Teve que fazer um ajuste das contas públicas. Mas beneficiou a população mais pobre. Porque controlou a inflação, porque gerou crescimento econômico, porque gerou superávit primário. Aí que está o negócio. Esse dinheiro, então, poderia ser gasto, por exemplo, em tudo isso que eu falei, e se ele não desse, por exemplo, um pacote de benesses para ganhar a eleição. Agora, Serrão, do ponto de vista político, ele coloca novamente uma certa pressão no Banco Central, né? Dizendo claramente que ele quer que a autoridade monetária reaja depois desse anúncio. Olha, foi o samba da política econômica doida que foi entoado aí pelo Fernando Haddad. Que loucura. O retrocedeu, falou do passado, ficou olhando demais para o retrovisor, muita perda de tempo com crítica a Bolsonaro e faltou ele dizer qual é a política monetária do governo Lula. Quem vai definir essa política monetária? É o Banco Central? Que ele está acusando, arrumando briga, ou vai ser o próprio governo Lula que vai sentar também com o Banco Central para definir no Conselho Monetário Nacional junto a essa política? Isso não foi sinalizado, então não temos política monetária. Qual é a política fiscal do governo Lula? Ela também não é anunciada. Então o Haddad está em todo o discurso dele sempre no campo da promessa. Promessa não garante a qualidade do desempenho econômico brasileiro. Então temos que acordar para isso. O Ministério de Lula tem que ser propositivo. Até agora não propôs nada. Nota -13
exceto pelos 13 centavos que vão dar aí de ajudinha da Petrobras para que a gasolina não fique tão mais cara com a reoneração. O Nelson, como é que você viu essa fala toda? Eu vejo como triste porque o presidente Lula veio e começou a atacar tanto o Banco Central, o presidente do Banco Central e a autonomia do Banco Central e a taxa de juros do Banco Central e aquela confusão toda que se gerou a partir daquelas críticas, né? Veio a Haddad, a Simone Tebet, fizeram a primeira reunião do Conselho Monetário, fizeram um bom almoço de mais de 2 horas, se aproximaram, apareceram juntos e, né, a gente havia entendido que havia uma lucidez do Haddad de caminhar harmonicamente com o Banco Central, porque isso faz bem para o Brasil. Chega agora, depois de ter namorado tanto, vem dar uma bicuda nessa relação. Chuta o prato, chuta o balde e começa a criticar tudo de novo. Isso faz mal para o Brasil, Haddad. Que beleza. Então vamos deixar com 13,75. Mas não é uma decisão administrativa, Piperno. Não é deixar. A taxa de juros é uma consequência, não é caso. Vamos parar com esse negócio da, sabe, da ditadura. Não é na caneta. Se fosse assim, a Venezuela seria o país mais rico do mundo. A Faria Lima quer continuar fazendo uma lavagem cerebral, ou seja, Brasil, ou você continua com a maior taxa de juros do mundo, ou então você é inviável. Dê autonomia ao Banco Central, controle o gasto público, o juro cai. Eu tenho certeza disso. Não basta uma taxa alta. O juro alto atende ao banqueiro que fez o L. Não é a mim. O banqueiro que fez o L, Faria Limer, é que gosta da taxa de juro alto. Os juros altos. Que não basta ter taxa alta. É rolar a dívida pública. Tem que ser a maior taxa do mundo. É isso. Os juros altos é uma reação. Juro alto é uma coisa. PT. O juro alto é uma coisa, porque o maior do mundo, não dá previsibilidade. A maior do mundo já vem do Bolsonaro. Eu tenho certeza. Se cortar gasto, cai a taxa de juros. Qual é a política monetária do PT? É isso que eu quero saber. Nós temos 1 minuto, como vocês estão hoje num nível absolutamente aflorado, eu vou dar um tweet para cada um para a gente finalizar com chave de ouro. Por favor, Alan Gani. Desastroso o discurso do Fernando Haddad. O Fernando Haddad dilmou. Falou que o Banco Central tinha que gerar crescimento econômico, falou que a taxa de juros era culpa do Banco Central, dilmou completamente. Um tweet, Nelson. O Banco Central ele reage à má política econômica do governo federal, culpa do senhor Haddad e do presidente Lula. Serrão. O povo quer saber a política monetária e fiscal do PT, qual é? Piperno, para a gente fechar com chave de ouro. Um amigo aqui do Twitter me manda a seguinte informação. Apesar da queda de 3% hoje, desde que o Lula assumiu, as ações da Petrobras subiram 11%.